Boa noite, Oi, Chico. Tá escutando? tô escutando, beleza. Pronto. Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer uma nova live. A gente fez uma agora às 19 horas com o Thiago Inácio e a Vanessa sobre Lagoa Alegre. E essa live era para a gente ter feito ontem, né, Chico? Só que por problemas técnicos não foi possível. Pois A é, cara, temática. ontem eu estava na Ilha da Posse e a expectativa era fazer de lá, né? Só que o sinal de internet lá não pega tão bem, então não foi possível. Ontem eu estava numa pescaria, né? Comendo peixe assado na beira do rio e tal. E Ah, aí meu o amigo. objetivo era fazer a live de lá, mas infelizmente não deu, né? A temática que a gente vai falar agora é sobre os bastidores das eleições municipais, que é recheada de Que coisa. histórias e histórias, de Ou fatos como, hein? interessantes, engraçados. Então, o Francisco Marques, ele faz parte da equipe do Piquete, ele é um dos integrantes do grupo, e o Francisco é professor, é geógrafo e é radialista. E, por conseguinte, sabe de muitas histórias sobre os bastidores das eleições, né, Francisco? Desde os anos 90 que você já vem acompanhando. Então, nós vamos Verdade. aqui fazer um recorte temporal das eleições de 96, aquela última sem a urna eletrônica, né? Até a de Sim. 2016, né, Chico? E Pois é, Danilo. A gente tem cada passagem aí com relação a essa temática, né, que é a questão da eleição. E você sabe, cidade pequena, embora a gente tenha essa mania de dizer que União é uma cidade grande, não é tão grande assim, né? Cidade pequena, cidade do interior, tem muito disso. E em União não é diferente. Os bastidores de uma eleição, agora é bastante animado. Agora imagine, então, lá mais antigamente, como que era, né? Principalmente ainda na época da famosa cédula eleitoral, né? E é daí que a gente vai começar, Chico. Nós vamos aqui pontuando de eleição e eleição. Nós vamos começar a falar aqui da de 96, Ótimo. como foi dito, a última com a cédula de papel. Foi uma Uhum. eleição bem interessante, porque colocou frente a frente dois irmãos, Edmilson Mota, pelo PFL, e o tucano Valdemir Mota, aí, pelo, claro, PSDB. O Então, azarão da política do União, né? era uma eleição que era em cédula, em que houve a cobertura da Rádio União, inclusive que o Francisco integrava. Tínhamos fatos engraçados que ocorriam durante a eleição, porque era uma eleição por cédula, então demorava para apurar. Então É, é bem disso que lembrado. nós vamos falar agora, né, Francisco? Certo. Com Você certeza. tinha também, nessa eleição, você tinha o João Araújo, aí rompido com o grupo do Edmilson Mota, né, que era o grande grupo Sim, do PFL, da Arena. Então, exato. Francisco, de 96, dessa eleição de 96, o que você tem assim de memória para poder externar aqui para a gente? Bem, Danilo, primeiramente esse fato aí, né, do João Araújo Borges, é o ex-prefeito de 2 mandatos, né, ele ter rompido aí com o grupo, na época o PFL, né, e isso representou uma cisura bastante considerável na época. Porém, não tão considerável a ponto de abalar a eleição de Edmilson Mota, né? Edmilson Mota entrou na eleição e foi uma campanha assim muito, eu acho que das campanhas que já aconteceram, e foi assim uma das mais marcantes, né? Eu não sei se você lembra, mas foi exatamente nessa época que estava no auge a música florentina do Tiririca. Lembra? Pois bem. E aí, rapaz, tinha um jovenzinho lá, um garotinho, ele estava começando a aprender a falar. E ele morava em frente à Rádio União AM, neto da saudosa Dona Chiquita. Fala aqui do Miguel Neto, Miguel Pierotti Neto. E aí o Miguel, acho que ele tinha no máximo 2 anos de idade, e ele ouvia a música do Edmilson Mota, que na época fizeram um jingle com uma paródia, né, do Tiririca, e o jingle era mais assim, Edmilson, Edmilson, Edmilson vai ganhar. Por aí. E aí, meu amigo, o Miguel pegou essa partezinha aí, moço,
Se hoje nós temos os memes, naquela época a gente tinha o Miguel Neto, que foi, sabe, foi assim, o carimbo da campanha. Tanto que uma, a gente pode dividir a campanha do Edmilson Mota antes e depois da entrada do Miguel Neto com essa vinheta, né? E o Miguel ele é sobrinho do Neto Perotti, e o Neto Perotti era operador de áudio lá na Rádio União AM, e as gravações eram feitas lá no estúdio, né? Então, o Neto, como tinha muito contato com o sobrinho gostava muito dele e gostava muito de ir lá para a rádio, o Neto conseguiu fazer com que o Miguel Neto gravasse essa vinheta aí para o Dr. Edmilson Mota. E aí, meu amigo, caiu na boca do povo, foi realmente sensacional, viu? Então, uma das partes mais engraçadas que a gente pode ressaltar, viu? Francisco, e nessa campanha, o Gervásio Filho ainda apoiou o Edmilson, né? O Edmilson Mota. Sim, naquela época era do mesmo grupo ainda. Vale ressaltar que na eleição anterior também, que o seu Gervásio foi eleito, era no auge da música baiana, aquela música baiana raiz, né? Porque hoje a música é baiana Nutella, né? Mas naquela época era música baiana raiz mesmo. E naquela época também o seu Gervásio foi uma campanha muito empolgante. O Osael Vaz foi o cantor e gravou o jingle de campanha do seu Gervásio. E seu Gervásio foi eleito e teve uma... Eu acho que daquela época para cá, poucos conseguiram notoriedade como o seu Gervásio conseguiu naquela época, diferente da outra vez em que ele foi eleito, que aí foi um desastre, né? E Francisco, dizem até que, abrindo um parênteses para falar dessa campanha de 92, dizem que nesse segundo mandato, aliás, do seu Gervásio, né, que foi de 93 a 96, ele foi destaque na revista Veja, né? Foi destaque na revista Veja. E União, olha só, considerada uma das cidades mais limpas do Brasil. Veja só, nós estamos quantos anos depois? Você que é melhor na matemática aí do que eu, quantos anos depois aí da época dele? Bom, um tempo depois o filho dele conseguiu deixar a cidade um destaque negativo para todo o Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu me lembro, Francisco, que no plano de governo dele de 92, quando ele foi eleito, havia essa preocupação, por exemplo, em comprar carrinho de lixo, vassoura, ou seja, né, equipamentos para promover a limpeza pública. Agora aqui, fechando parêntese, você ia falar alguma coisa? Para fechar esse parêntese, eu acho interessante frisar um detalhe muito importante, que nessa época, o seu Gervásio, ele ainda não tinha rompido com o saudoso Bono Medeiros, né? Então, assim, ele era muito de ouvir o saudoso José Raimundo Bono Medeiros. Eles conversavam muito, o José Raimundo aconselhava ele também dava as opiniões dele, de modo que ali foi também uma marca do saudoso Bono Medeiros, naquela gestão do seu Gervásio, porque naquela época, repito, eles eram muito sintonizados, não tinha ruptura política, então foi por essa razão que aí o seu Gervásio não se perdeu naquele tempo, porque tinha um orientador que realmente era, sabe, aquela pessoa que dava as coordenadas e o cara que seguia a coordenada não tinha como sair do prumo, viu? Francisco, agora voltando para a campanha de 96. Naquela época, né, até um passado não tanto distante, as pessoas poderiam dar brindes, né, camiseta, boné, inclusive refeição, né? Eu me lembro que na rua ali onde eu morava, ali na rua o pessoal chama Rua do Brega, né, mas é 10 de novembro. Ali pelo terreno ali por trás da minha casa, era onde eles armavam essas tendas, esses barracões para dar comida para os eleitores que vinham do interior. Então era uma farra danada, né, naquela época. Às vezes tinha até um risca-faca, né? Francisco, agora nos seus tempos de rádio, né, a gente sabe que a Rádio União AM, na época era a única, né, em 96, era que cobria a apuração, que geralmente ocorria ali na ABB, né, os mesários, tudo, ia fazer aquela contagem de voto, e a gente sabe que ocorria algumas situações inusitadas, para não dizer engraçadas. É verdade. Cite aí uma que você se lembre. Olha, eu vou citar uma que eu lembro, que inclusive nessa época eu cheguei a ajudar na contagem de votos. Eu estava fazendo cobertura, né, da Rádio União. Nessa época eu não fazia parte de locução, mas apenas a parte técnica, né? Eu ajudava aí o Polvino, Maria Antônia, na época, fazer a locução, né? Eles faziam a locução e eu ajudava aí nos bastidores, né?
E terminou que, por falta de gente aí para ajudar os escrutinadores, terminou que eu entrei também ali para na contagem, ajudar, né? E aí eu lembro de um detalhe interessante, que, bom, na cédula de papel o cara escrevia e não escrevia muito bem, e aí aparecia cada coisa, né? E apareceu o nome Calmo, tá? Calmo. E nessa época era candidato o professor Calmon Castelo Branco. E aí o professor Calmon estava lá presente, os fiscais dele, as pessoas que acompanhavam ele. O professor Calmon disse, não, esse voto aqui é meu. Aí a juíza, não, mas tá um negócio assim, sem clareza, senhor Calmon. Aí ele disse, não, doutora, todo mundo me conhece, sabe que meu nome é Calmon, professor Calmon. Então a intenção dele era votar Calmon. Aí começou nos bastidores ali, gente de uma chapa discordando, outros concordando, e terminou que foi assim, os ânimos ficaram bem acirrados. E aí o professor Calmon, que é uma pessoa bem calma, né? Ele não é de andar estourando, ele começou a ficar vermelho, né? De raiva, querendo porque queria que aquele voto fosse computado para ele. Aí eu lembro que a doutora Maria Luísa chegou a bater na mesa. Ora, professor, o senhor diz que é calmo, mas não está mantendo essa calma. Prove para a gente que é calmo realmente. Talvez ele nem lembre mais dessa parte, mas essa parte eu gravei muito bem. E aí teve uma outra parte que também tinha um candidato que ele era conhecido como borracheiro, né? O seu Toninho. E, repito, na cédula de papel o cara fazia lá uns desenhos, umas marmotas lá, enfim. E alguém fez algo semelhante a um pneu, né? Aí você já imagina o que pode dar, né? Se o cara desenhou um pneu, então a intenção de quem estava escrutinando, principalmente no caso do candidato e alguém que estava auxiliando ele, era dizer que a intenção de quem votou era não sabia escrever o nome do borracheiro, então desenhou um pneu, porque todo mundo ia saber que pneu é de borracha e, consequentemente, seria o voto para o borracheiro. Então isso também aconteceu, eu lembro demais como se fosse hoje. Francisco, eu lembro de uma situação parecida. A minha mãe trabalhou, acho que na eleição de 92, 96, para governo do estado. E eu me lembro que, numa dessas eleições municipais, eu acho que foi essa de 96, uma pessoa desenhou um boi, um boizinho, né? Desenhou um boizinho. E aí tinha um candidato, era o saudoso Chico Marcelino. Então, houve também essa tentativa de pegar o voto para ele. Né? Só que eu parece que lá nesse dia também, né? Não caiu na onda e anulou o voto. Mas dizem que tinha muito isso. A pessoa fazia um 7, mas parecia um 1. Aí te dava aquela briga lá para saber, né? Exatamente. Tinha, rapaz, eu lembro demais. Eu lembro que entre os escrutinadores tinha o professor Zé Orlando, e esse nome essa figura não sai da mente de jeito nenhum. E o professor Zé Orlando, aliás, era uma daquelas pessoas, sabe, mais centradas ali, que terminava que a juíza. Professor Zé Orlando, o senhor concorda com isso, tal? E aí ele, não, doutor, aqui não tem como. Um voto desse aqui a gente não pode, tá brincando com a nossa inteligência. Então aqui não pode um negócio desse aqui e tal. Aí, então, de modo que a juíza, a doutora Maria Luísa, era tida como uma juíza muito rígida, né? Uma pessoa muito respeitada naquela época. E ela, quando estava com a palavra, meu amigo, todo mundo ficava meio que trêmulo, né? Então, assim, tinha muito disso mesmo. E era um negócio bem animado, sabe? Quando, por exemplo, o candidato, o borracheiro, pronto, ele estava numa posição acima do vaqueiro. E aí, de repente, o vaqueiro tinha 2 votos a mais, ultrapassava o borracheiro, meu amigo, era uma festa que você nem imagina o que era. Francisco, você tem ainda algum fato, alguma memória sobre essa eleição de 96? Bom, assim, o fato, eu lembro também que, como você falou no início, que a Rádio União era a pioneira, né, da cidade, não tinha outra emissora naquele tempo. Então, assim, quando começava uma cobertura especial, como, por exemplo, no caso da eleição, meu amigo, a audiência era algo incrível. E aí você imagina o tanto de lanche que a equipe da Rádio União recebia quando estava fazendo a cobertura. Sabe?
às vezes recebia tanto lanche que terminava servindo para os escrutinadores, né? E aí, enfim, quando a equipe ia embora, pá, acabou o lanche, né? Então não vai agora não, fica aí que senão o lanche acaba. Então era assim também. Então a outra parte, graças aí à questão do rádio, isso prevaleceu muito. E isso foi diminuindo à medida em que a urna eletrônica tomou o lugar da famosa urna de couro, né? De lona, né? Mas tinha esse dado interessante também com relação a essa cobertura, porque os comerciantes, até mesmo alguém, família mesmo em casa, preparava bolo, preparava café, era suco. Meu amigo, era um negócio animado. Viu? E o pós-eleição aqui era muito engraçado e interessante, né? A carreata dos vencedores, a tradicional porta aí Isso. na rua. Meu amigo, tinha gente que jogava casca de melancia na porta do outro, jogava casca de banana. Meu amigo, era um negócio fora de série, né? É espetacular. E às vezes aconteciam umas coisas assim, meio inusitadas, aconteciam aquelas brigas, né? Briga de faca, copo quebrado, cortava gente, enfim. Rolava sangue também, era um negócio muito E aí tenso, aqui nós, né? Bem tenso. e aí aqui nós vamos entrar na eleição seguinte, e aí entra essa rivalidade aguçada. Talvez a eleição de 2000, a última do século XX, foi também a última de uma grande rivalidade, né, que passou da esfera política e passou para a violência, a gente sabe, que Isso. foi as eleições de 2000, envolvendo aí os dois titãs do antigo PFL, que era o Exatamente, Conan de um lado. Medeiros e o ex-prefeito Gervásio Filho. Isso. Então, E aí, nós tivemos essa eleição, ela já foi com urna eletrônica, né, Francisco, se eu não me engano. sim, já foi pela urna eletrônica. Nós E aí, tivemos Danilo? só para complementar, nós tivemos o candidato do PT, né, o professor Antônio Zé Medeiros, aí concorrendo pela primeira vez como uma terceira força, e nós tínhamos ali correndo por fora o Zezinho Abílio. E essas eram as 4 chapas, né, Francisco, que concorreram para essas eleições. Mas a gente sabe que as atenções foram voltadas para os dois cunhados, Sim, antigos aliados. exatamente. Perfeitamente, Danilo. E aí você tocou num assunto interessante, porque o professor Antônio José Medeiros, ele, nessa época, o PT andava ainda engatinhando, né? Era uma época em que o PT tinha um discurso realmente muito bonito, as pessoas, era uma filosofia muito bonita. Infelizmente, depois virou esse negócio todo que todo mundo não precisa entrar em detalhes, né? Mas eu lembro que o professor Antônio José, ele fazia as reuniões dele, e às vezes era ele, o dono da casa, e mais alguém que acompanhava ele, né? Ninguém queria ouvi-lo. Era uma raridade você passar num local onde estava acontecendo o evento do professor Antônio José Medeiros e ter uma dúzia ou mais de pessoas. Né? Realmente era um grupo muito pequeno. Algumas pessoas que a gente pode pontuar, como por exemplo, ainda hoje, anda com ele, Covino Cardoso. Né? Começou nessa época a andar com ele. E eu não lembro de outras pessoas assim, não. Ele andava praticamente solitário, andava no Fusquinha Azul. Lembro de mais do Fusquinha Azul dele. Tanto é, Francisco, que ele, para tentar alavancar a campanha, ele trouxe naquele ano o então postulante de Lula. Né? Ele trouxe para o seu palanque, aí muita gente, a gente sabe, o Lula naquela época ele já gozava de uma popularidade, tanto é que 2 anos depois ele viria a ser presidente. E as pessoas foram ver o Lula até pela curiosidade, né? Uma tentativa de deslanchar a campanha do petista. Pois é, realmente teve esse episódio. Muita gente conseguiu tirar foto com o Lula na época. Eu não sei se as pessoas hoje se sentem à vontade para a gente falar o nome, por isso eu não vou falar, mas eu conheço algumas pessoas que tiraram foto com o Lula e foi realmente, talvez foi o ponto mais marcante daquele período, foi a vinda do Lula, né, que depois se tornou presidente da República. Né? Aliás, ele vinha de longas tentativas e terminou chegando em união para tentar ajudar um companheiro de longas datas, que no caso é o Antônio José Medeiros. Agora sim, Danilo, com relação à cisura política que ficou aberta naquele período, que de fato se efetivou, né, entre o grupo do seu Gervásio, um grupo muito forte, e o grupo de Bona Medeiros, realmente, a partir dali, eu acho que o negócio ficou
sabe, mais feio para a União. Eu digo assim, sem medo de errar, que a União perdeu a oportunidade de ter aquele prefeito que faria a coisa diferente para a União. Aquele prefeito que teria a oportunidade de colocar a União num patamar que talvez a União dificilmente chegue um dia, né? E a União perdeu essa oportunidade exatamente com José Raimundo Bona Medeiros. Tanto que eu falei Francisco, lá você no início poderia sobre a... aumentar um pouquinho o volume? Está um pouco baixo aqui. Você Eu acho que é porque eu estou com o ventilador ligado aqui e aí está um pouco atrapalhando o som, né? Melhorou agora? tá baixinho ainda. Vamos tentar aqui ver se aumenta aí nas configurações, porque realmente está... Continua baixo? Dá para ouvir agora, dá para ouvir. Pronto. Então, assim, eu estava falando que, naquela época, a União perdeu a grande oportunidade de ter o diferencial entre todos os prefeitos, né? Porque Bona Medeiros, ele tinha realmente essa intenção, ele tinha esse sonho de se tornar prefeito de União, mas era assim, era um sonho de ser por causa de ser a terra natal dele e tudo mais. Mas ele sempre falava pra gente, olha, não, se for a minha missão, se o povo nos conceder essa missão, eu vou honrar com o maior prazer do mundo. Mas não é uma questão assim de, como hoje muita gente chama de sonho de consumo. Não, não era uma questão de meramente sonho de consumo, poder pelo poder. Era uma oportunidade que ele estava a buscar para fazer pelo município de União aquilo que ele não conseguia fazer como parlamentar durante muito tempo, né? E infelizmente a gente perdeu aquela oportunidade, né? Francisco, eu me lembro dessa campanha e eu sei que a rivalidade entre os dois grupos era muito forte, inclusive com brigas públicas, né, na Avenida Filinto Rego. Mas tem um fato interessante que chamou muito a atenção, que foi os festejos daquele ano, pré-eleição, né, em plena campanha eleitoral. Que foi a colocação lá na praça de alimentação de duas barracas alusivas à campanha de Gervásio Filho e Bona Medeiros. Ou seja, transformaram a praça de alimentação num comitê. Os gervasistas consumiam no Gervas Bar. E os bonaristas iam comer o crepes lá, tomar o creme de galinha no Bonas Bar. Ou seja, a rivalidade era tão grande que exportou até para a parte social dos festejos São Raimundo Nonato. Ficou configurado perfeitamente isso que você está falando. Lembro demais desse episódio. E ainda tinha um detalhe. Não era apenas a questão dos bares, né, desses botiquins que a gente chama, que ficou dessa forma, não. O próprio povo mesmo, que era eleitor de Bona, não chegava perto daquele local lá onde estavam os eleitores de Gervásio. Da mesma forma, os eleitores de Gervásio não chegavam perto daquele local onde estavam os eleitores de Bona. Então, os donos dos bares tinham realmente, inclusive os donos tinham também essa rivalidade. Era um torcendo o nariz pelo outro. Meu amigo, foi um negócio meio assim, uma disputa muito tensa. Tão tensa que terminaram invadindo aí a casa do candidato, na época, saudoso Bona Medeiros, e terminou que alguém cortou um dos filhos do Bona Medeiros dentro do próprio recinto, dentro da própria residência, né? Então, para ver que foi um negócio realmente muito... uma disputa de sangue, infelizmente, né? Francisco, isso causou, inclusive, a saída do delegado da época, né? E a juíza mandou forças federais para a União no dia da eleição para apaziguar os ânimos. Exatamente, lembro perfeitamente. Até muita gente dizia o seguinte, rapaz, é vergonhoso, nunca precisou tropas federais vir para a União e agora vir por conta de uma disputa que deveria ser um negócio pacífico e terminou transformando num negócio violento. Então, o objetivo da juíza naquela época era exatamente garantir que no dia da eleição o negócio pudesse transcorrer de forma diferente daquilo que vinha acontecendo durante a campanha, porque acho que foram vários episódios de confusão, né? E derramamento de sangue foi esse que invadiram a casa do candidato Bona Medeiros, né? Esse foi o que eu lembro que teve, de fato, derramamento de sangue. Mas, vez por outro, um arranca-rabo tinha. Francisco, e os comícios também, né? Então, showmícios eram bastante acalorados, com discursos bastante inflamáveis,
Me lembro que eu Sim. assisti um da candidatura do seu Gervásio, lá no Morro do Borel, se não me engano, o último, com discursos bem. Duros, Não sei né? nem classificar aqui a palavra. Também assisti um do Bona com a mesma coisa. Era uma rivalidade muito grande, né, com discursos muito inflamados, né, muito ríspidos, um candidato lá contra o outro. O certo é que o seu Gervásio ele volta à prefeitura da terceira vez, fruto também da boa gestão, da última impressão que ele deixou, sendo destaque, inclusive, em uma revista nacional. E aí nós passamos Exato. 4 anos capengando, né? Não foi uma boa gestão em relação às outras duas. E aí a gente chega em 2004. E aí nós temos uma nova conjuntura política. Nós temos o Bona Medeiros saindo do cenário político, né? Não quis mais disputar a prefeitura. Passou para o filho, né? O Gustavo Medeiros, ainda pelo PFL, que Sim, derrotou o tio Gervásio Filho, agora pelo PPB, que queria a reeleição. Então foi uma campanha exatamente. também de ânimos bastante acirrados, né? Uma revanche. Qual é a lembrança que você tem aí desse período aí de 2004? Bom, eu lembro assim que na época foi muita gente do próprio grupo do PFL, né, tinha uma certa relutância, não querer que o Gustavo abrisse mão de algo que era certo, que ele era deputado estadual, para vir aventurar uma candidatura como candidato a prefeito, né? Então, assim, muita gente defendia o fato dele ter uma atuação parlamentar muito marcante, né, na Assembleia Legislativa, e por conta dessa atuação dele defendia que ele viesse para a União. Por outro lado, tinha aquela outra parte do próprio grupo que dizia, não, se ele está tendo uma boa atuação na Assembleia, ele deve continuar por lá, não deve arriscar, porque ele pode terminar, eleição é eleição, pode ganhar e pode perder. Se ganhar é ótimo, agora se perder, pode complicar um pouco para a carreira política, tal. Mas o fato é que terminou que Gustavo aceitou aí o desafio e terminou aí entrando na disputa e conseguiu aí tirar o seu Gervásio do poder, né? Eu lembro, Francisco, que na pré-campanha, um dos favoritos, inclusive, a ganhar a eleição era o seu Vicente Viana. Né? O nome Era, dele exatamente. surgiu muito bem aí nas pesquisas, antes da campanha. Né? Aí, nessa eleição, ele se coligou com o PT, né? Fez uma chapa com o PT e acabou ficando na terceira colocação. Né? Exatamente. E aí eu lembro, Danilo, que o seu Vicente é um cidadão muito simples, é uma pessoa muito, sabe, bem simples, bem humilde mesmo. Assim. Eu falo de humilde, é uma pessoa que não tem arrogância, que não tem nenhuma petulância, é um grande comerciante, muito tempo e tudo mais. E realmente ele começou como favorito mesmo na eleição. Mas aí vem a parte engraçada, a propaganda de rádio, que tinha uma audiência realmente muito grande também. E eu lembro, eu não sei quem era a pessoa que cuidava do marketing do Silvio Vicente Viana, mas aí quando no primeiro programa de rádio dos candidatos, estava todo mundo naquela expectativa para ver o que cada um ia falar. E aí eu lembro que seu Vicente Viana foi exatamente com essas palavras. Quando eu era menino, eu lembro que a minha mãe preparava comida, colocava uma esteira no meio da casa e aí chamava a gente para almoçar. Às vezes a gente estava brincando por ali, espantava que não era do almoço, e eu chegava, mamãe, bote o meu. Aconteceu, seu Vicente disse isso. E terminou que nessa época, essa parte, mamãe, bota o meu, caiu na boca, caiu na graça do povo aqui em União, né? Caiu na Virou um boca do povo. jargão. Foi, virou jargão, é verdade. Só que, infelizmente, foi um jargão que não surtiu efeito no resultado final da eleição, né? Concordo também, Francisco, da passeata, né? A passeata da vitória, ou as passeatas da vitória, era algo bem esperado, né? Sim, Pelos candidatos. E você via muita coisa engraçada. E aí vem o personagem lá da folclórica da porca. Eu sim, lembro, porque eu testemunhei essa passeata e fizeram uma pintura de um porco, né? Querendo caracterizar o candidato perdedor, né? Os candidatos perdedores. Então era algo bem reverente,
que até naquele momento não causava nem tanta raiva, né? Era uma provocação sadia até então, né? Mas era muito Verdade. interessante depois, eles colocavam o leitão na porta do pessoal que votou no candidato perdedor. Era um negócio muito maluco, rapaz. E às vezes tem gente que ainda hoje é zangado, é aquilo que a gente chama de intrigado sangue a fogo ainda com parente, com vizinho, por conta daquelas disputas daquela época, né? Claro, hoje também ainda tem disso, mas naquela época era muito mais. Francisco, aí a gente sai da campanha de 2004 e vamos para de 2008. Tem uma nova reviravolta política, né? Esse entra e sai, esse revezamento de candidatos aí, que foi a disputa entre o Gustavo Medeiros, agora com a sigla DEM, né? O PFL, contra o José Barros, aí pelo PT, né? Uma novidade que surgiu aí nesse período. E o Zé Barros conseguiu vencer as eleições, né? Foi uma eleição também muito disputada, né? Só foi, se não me engano, só foi as duas chapas, né? Que disputaram Se não essa estiver enganado, eu acho eleição. que são as duas chapas, Então foi algo bem mesmo disputado eu me lembro que as militâncias eram bem movimentadas, né? Comícios no interior. Você recorda de alguma história do interior, né? Que havia muitas campanhas aí na zona rural, né? Lago Alegre, Novo Nilo, Davi Caldas, que sempre foram redutos eleitoreiros bastante disputados por esses grupos políticos. Você se recorda de alguma memória aí desse período? Bom, assim, com relação a esse período, que era onde inclusive era permitido showmício, né? O que a gente pode destacar é exatamente a multidão que era no grande encerramento. Por exemplo, no encerramento no polo de Davi Caldas, o candidato, vamos supor, o candidato primeiro colocado na pesquisa. Meu amigo, quando falava, o primeiro colocado vai fazer o comício hoje no lugar tal, e vai ter banda tal, rapaz, arrastava tudo enquanto era gente. Sabe, ficava Davi Caldas, ficava coalhado. Assim era Novo Nilo, assim era em qualquer outra parte, inclusive aqui dentro da cidade. A multidão realmente. E o que a gente pode destacar, que tinha um lado positivo em torno de tudo isso, porque, assim, embora houvesse showmício, embora houvesse aquela distribuição de brindes e tudo mais, mas a corrupção eleitoral, Danilo, era infinitamente menor do que a que a gente vê hoje. Que tudo é proibido e tudo acontece, né? As barbas da lei, né? Infelizmente. Eu lembro, Francisco, que tradicionalmente o último comício do grupo do DEM ou do PFL sempre ocorria lá no bairro São Sebastião. Parecia assim, até uma superstição, né? Um certo, alguma coisa, uma figa que eles faziam, né? Que todo o comício, o último comício da campanha, era no bairro São Sebastião. E o grupo opositor geralmente fazia ali no Mel, mais na parte central. Ficou tipo uma tradição, né? Perfeitamente, exatamente assim. Ainda tem um detalhe, quando o comício do bairro São Sebastião chovia, meu amigo, hoje, quando começa uma chuva, todo mundo fica zangado, né? Mas naquela época, começou o comício, eu estava para terminar o comício, choveu, pronto, ali era a vitória garantida. Tinha essa superstição também, você acredita nisso, né? Aí a gente sai de 2008 e vamos para 2012. Uma nova reviravolta na prefeitura, né? A cadeira da prefeitura roda de novo. Aí você tem o José Barros, ainda pelo PT, tentando a reeleição contra o mesmo Gustavo que ele tinha derrotado. E aí o Gustavo Medeiros consegue retomar a prefeitura. Né? É uma eleição, se não me engano, foi nessa eleição que a gente teve pela primeira vez a candidatura do atual prefeito, se não me engano, pelo PL, né? O PP, alguma coisa, eu não estou me recordando. Alguma coisa assim. Mas ele ficou aí na terceira colocação, né? E tivemos também, se não me engano, do François, né, se candidatando pela primeira vez. Isso. Você tem alguma recordação desse período? Até porque era um período de revanche, né, aí do Gustavo contra o Zé Barros. E quem
ele tirou a prefeitura em 2008. Pois é, Danilo, porque assim como o seu Gervásio foi eleito naquela disputa com Bona Medeiros, a expectativa de que pudesse fazer uma boa administração, porque já tinha experiência da administração, que foi destaque, inclusive, na revista Veja, né, uma projeção nacional. O mesmo se aplicou também com relação à eleição de Zé Barros, que ganhou a eleição de Gustavo, né? Então havia expectativa muito grande, porque presidente da República, governo do Estado e prefeito, tudo do mesmo partido. Então, a expectativa era de que a União desse um salto gigantesco, né? Só que foi um pulo da galinha, né? Foi praticamente um pulo da galinha. Não foi um voo. Foi simplesmente algo que virou uma frustração. E essa frustração, terminou que repercutiu justamente no período da eleição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Gustavo teve a maioria esmagadora com relação a Zé Barros, exatamente por conta do próprio trabalho que o Gustavo tinha feito quando perdeu para o Zé Barros. Fez uma administração enxuta, conseguiu honrar os compromissos em dia, conseguiu fazer obras e tudo mais, e perdeu para o Zé Barros, né? Porque a expectativa naquele tempo, se está bom com o Gustavo, vai ficar melhor ainda com o Zé Barros, porque tem o presidente, tem o governador, então eles conseguiram massificar muito isso, e pregou na mente das pessoas. E aí as pessoas caíram realmente, não, pois sabe que é bom, vamos tentar? É um cara novo, é professor, tal, e vamos tentar, vamos apostar. E aí apostaram e terminou que foi uma aposta frustrante. Assim como aconteceu agora com o prefeito Paulo Henrique, né, que ganhou a eleição também de Gustavo Medeiros. E, repito, eu acho que de todas as administrações que já passaram, cada uma com seus prós e com seus contras, mas juntando todas, Paulo Henrique superou com relação aos contras, porque, sinceramente, a administração do prefeito Paulo Henrique evitar adjetivo, mas aquela que mais representou frustração para a população de União. Digamos que essa administração, aqui nós estamos levantando fatos históricos, né? Aqui estamos pautados na história. Ela foi basicamente um antônimo da gestão, da penúltima gestão do seu Gervásio, que foi quase que perfeita, né? Exatamente. Então, é interessante, Francisco, e aí a gente já chega para essas últimas eleições de 2016, em que se não me engano, foi uma das eleições em que houve a menor diferença de votos do primeiro para o segundo colocado, né? Ou seja, o doutor Paulo Henrique, ele consegue chegar à prefeitura, mas a diferença foi mínima. Na história das eleições municipais de União, foi uma das menores diferenças, sem dúvidas nenhuma. Então, sim, mostra também, aí, com a eleição do doutor Paulo Henrique, que a tradição em União de renovação e de não reeleição para 2 mandatos consecutivos, ela permanece. É um tabu que desde 1948, quando houve a primeira eleição com a figura propriamente do prefeito, que nunca se reelegeu, um prefeito conseguiu uma reeleição para 2 mandatos consecutivos. Exatamente. Tem esse detalhe que União realmente é um negócio diferenciado com relação a essa questão de reeleição, né? Ninguém conseguiu essa marca. O atual prefeito de União, Paulo Henrique, achava que conseguiria, pelo menos antes desses episódios acontecerem aí, eu não vou entrar em detalhe porque todo mundo já sabe, né? Mas ele vinha muito, confiante de que seria esse a romper esse tabu, né? Agora, só que parece que, infelizmente, quem está no poder parece que fica como se tivesse uma venda e, além dessa venda, o cara não visse nada. Fosse uma venda, daquele espaço da venda para frente, fosse a visão do paraíso. E, por trás da venda, não consegue ver nada. Então, tudo ali em frente a ele, ali na venda, tudo é perfeito, né? Assessor, não, isso estão reclamando, mas é porque estão reclamando mesmo, tá tudo certo, o senhor está bem demais. Isso acontece em toda gestão, né? Agora, com relação ao atual, meu amigo, eu vou te falar que
Eu, da época que eu acompanho diretamente a questão de eleição e, acima de tudo, com militância e participando diretamente do processo também, embora nunca tenha disputado mandato eletivo, que não é realmente essa a intenção, mas o que a gente percebe é que desta vez foi, assim, algo completamente diferente. E aí é onde a gente não pode esquecer de um detalhe, porque Paulo Henrique foi, como você falou, na outra vez em que ele tentou ser candidato, ficou na terceira colocação com a votação inexpressiva, né? E aí ele veio para essa nova disputa em 2016 com a aliança com o PT. E naquela ocasião, eu acho que nem o próprio candidato acreditava que conseguiria ganhar a eleição. E é uma coisa a gente sabe, o PT sabe fazer campanha. E aí o PT conseguiu eleger o prefeito Paulo Henrique. E o Paulo Henrique não seria prefeito de União sem o PT, isso é fato, né? Sem o PT, Paulo Henrique não teria conseguido chegar onde está. E aí, Francisco, um detalhe também que a gente percebe é que há o mesmo grupo político se alternando na prefeitura desde lá dos anos 70, basicamente, para cá. Que é o mesmo aí que foi originário do grupo do Bona Medeiros, da família Costa, da família Mota, né? Ou seja, uma tríade de famílias que predominou aí a frente das gestões municipais, né, com boas e não boas gestões. Francisco, Com vislumbrando... alguma dissidência. Pode continuar. Com alguém, às vezes, furando o bloqueio, como aconteceu o caso aí do Zé Barros, por exemplo, né? Isso, foi a exceção. Isso. Francisco, e as eleições que supostamente teremos esse ano? Qual é o cenário, qual a conjuntura política partidária, né, de alianças que deveremos ter agora para 2020? Quantos candidatos você acha que vai Danilo, surgir, que vão efetivar suas campanhas? olha, eu acredito que, embora o Gustavo não esteja no poder, mas a dinâmica da campanha política que está se projetando é o todos contra um. Serão todos contra o Gustavo. Isso não tenho dúvida. Agora, uma coisa que a gente pode não dizer com certeza, porque aí estaria dando uma de mãe de Ná e não é de fato essa a intenção, mas até por conta do que vem acontecendo, principalmente nos acontecimentos recentes. Repito, não vou detalhar, que todo mundo já sabe. Mas eu não acredito que o prefeito Paulo Henrique seja candidato, né? E, aliás, inclusive, chegou a ser divulgado ontem que ele poderia renunciar, né? Então, que ele já teria, inclusive, colocado que o candidato dele seria o atual presidente da Câmara. Eu acho que também seria um suicídio político maior ainda do atual prefeito se apostasse no Feitosa como candidato dele, né? Mas, por um lado, assim, dentro do campo das possibilidades da política, isso também é possível acontecer. Eu não sei se o Feitosa teria a coragem de sair com o Paulo Henrique como seu principal cabo eleitoral, né? Não sei se ele teria essa coragem. Mas o fato é, pela projeção, só serão dois candidatos. Tem um monte de gente aí dizendo que é candidato, que é candidato, que é candidato, tudo mais. Mas a intenção é única. Chegar lá no finalmente, repito, se de fato for acontecer a eleição, que eu acredito que vai acontecer, mas quando chegar lá no finalmente, serão apenas dois candidatos. No máximo, três candidatos. Estourando, no máximo, três. Mas, atualmente, nós temos aí pelo menos uns oito, né, que são pré-candidatos. Dificilmente esse cenário de oito pré-candidatos vai chegar até o período de fato, quando vai começar a campanha eleitoral. Só acredito na possibilidade de dois candidatos. Francisco, agora aqui para encerrar, há uma grande diferença, né, das campanhas que se faziam lá em 96 para essas de atualmente. Ou seja, as mídias sociais, elas basicamente se transformaram na principal ferramenta de campanha com poder de mobilização e de sensibilização do eleitorado, né? Mas, para mim, Exatamente. aquelas lá, até as de 2000, eram muito mais divertidas. Até como Sim, objeto sem de dúvida. estudo mesmo. E para você ter uma ideia, Danilo,
as gravações que a gente fazia na época das campanhas era na base da fita cassete, né? E às vezes a gente fazia uma montagem tão perfeita que parecia que o cara tinha falado realmente daquela forma e sem ter errado nada, né? Só que, meu amigo, às vezes a gente passava a madrugada inteira fazendo a edição de 30 segundos, né? Passava a madrugada inteira para jogar 30 segundos no ar no dia seguinte. Porque compensava, tinha audiência. E hoje, a propaganda de rádio, rádio, televisão, é um gasto desnecessário. Se você quer, de fato, alavancar sua campanha, o negócio é a mídia social. Para você ter uma ideia, a questão do próprio Bolsonaro em si, né? A eleição do Bolsonaro mostrou exatamente isso, a força da mídia social, da rede social, a força da internet. E eu lembro que eu tive alguns embates, embates de ideias, com algumas pessoas que sequer sonhavam com a possibilidade do Bolsonaro ser presidente da República. E a gente já falava. Por quê? A gente vinha... Vamos dizer o seguinte, as pessoas hoje, cada um vive numa bolha, né? E parece que ninguém quer mais enxergar além daquela bolha que a pessoa está. E a gente que está acompanhando diretamente as mídias sociais, a gente percebe uma coisa que aquelas outras pessoas que vivem na sua bolha, aquela velha bolha antiga, não conseguem ver e não conseguem admitir. E quando eu dizia, ainda em 2013, eu digo, olha, escreva aí, esse cara vai ser presidente do Brasil. E aí, ele não foi candidato naquela época, que havia a possibilidade, ele depois desistiu da candidatura. Ele não vai ser presidente agora porque não é candidato, mas na próxima eleição vai ser candidato e vai ser presidente. Ah, pai, você é um doido, é um menino, enfim. Eu lembro que tem um cientista político, inclusive ele estava na campanha do Gustavo, e o Paulo Henrique ganhou a eleição, ele estava prestando consultoria para a campanha, né? E a gente estava no estúdio de gravação, e nessa época também era a eleição do Trump, lá nos Estados Unidos, né? Período de eleição americana. E eu dizia, olha, esse cara aí é o próximo presidente dos Estados Unidos. Aí o cidadão olhou para mim e disse, rapaz, você é um menino. Que história é essa? Tem condição do maluco desse daí ser presidente dos Estados Unidos? Depois é bom acostumar com a ideia, porque esse aí é o presidente dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu? Trump virou presidente. Foi uma dividende que a gente deu? Não. A gente simplesmente via a realidade. Da mesma forma como a gente falava com o Bolsonaro e dizia, esse cara vai ser presidente. E aí as pessoas, não tem condição, não sei o que tem, é um doido, fala demais, não sei o que tem, enfim, isto, é um tanto de isto que não tem fim. Só que a gente via, rapaz, como a gente vê na atualidade, as coisas, eu não posso dizer quem agora, porque senão caracterizaria campanha extemporânea e não é esse o objetivo aqui da gente, né? Mas o que a gente vê também na atualidade, que a coisa se encaminha para um determinado candidato natural. Aí muita gente diz, não, mas não tem condição, não tem. Meu amigo, depois que o povo coloca na mente uma pessoa lá, não tem, é difícil, não vai conseguir mudar. Pode conseguir comprar um votinho aqui, outro acolá, mas ainda assim não consegue mudar. Isso aconteceu, ficou provado aí na eleição do Bolsonaro. Repito, com a força da rede social, e esse ano a gente vai ter, com certeza, a força da rede social aqui na cidade de União também. O diferencial da eleição esse ano será a rede social, não tenha dúvidas. É um divisor de águas, né? Essa eleição Sim. agora, a última eleição de 2018, nessa questão de como fazer uma campanha, né, de como se projetar, realmente é um divisor de águas. Então, Francisco, aqui para encerrar, né, eu queria agradecer sua participação, né, que uma temática bem interessante, que tem tudo a ver com a União, né, a história política de União, ou seja, desses grupos políticos que têm as rédeas da administração, né, e eu queria agradecer mais uma vez, né, as pessoas que assistiram e que até uma próxima vez, né, ou seja, nós vamos bolar uma outra temática. Eu queria, inclusive, que a gente, como você é dessa parte da geografia, a gente fazer uma live aí falando sobre esses recursos naturais aqui do município de União, né? As formações geológicas e tudo. Que a gente carreou e muito o interior de União nas nossas
ditas expedições. Então, quero agradecer você Bom, aqui. Uma boa noite. Abraço, Torquato aí, dando um alô. obrigado, Heitor Quatro, mas também pela audiência. Danilo, e assim, essa live aí falando sobre as paisagens de União, né? Inclusive as formações de relevo e tudo mais. É uma excelente ideia. E aí, ficaria mais interessante ainda se a gente conseguisse fazer essa live lá em cima do Morro do Urubu, né? Ou então em uma croa do Rio Parnaíba, né? Ficaria Verdade. também interessante. Mas pode ser, a gente pode fazer a próxima aí, marcar um dia desse e a gente faz, tranquilo. Pronto. Então eu agradeço a você também pela oportunidade aí de estar participando e contando um pouco dos bastidores aí das eleições de União, né, do que vem acontecendo, desde que eu comecei a trabalhar, fazer cobertura lá em 2000 aliás, em 96, de lá para cá a gente testemunhou muita coisa. Óbvio que tem muita coisa que a gente infelizmente não pode contar aqui porque dá problema, né? Mas o interessante é se a gente pudesse de fato contar tudo, desde os primórdios aí da velha Estanhado até a atualidade, né? O ideal seria isso, mas infelizmente a gente sabe que a gente só pode ir até certo ponto, né? Não tem como avançar. Né? Então, mais uma vez, Obrigado, obrigado. Francisco. Boa noite. Obrigado os seguidores do Piquete aí por ter acompanhado. Valeu. Valeu. Até a próxima.